Olá, muito boa tarde. Iluminar monumentos ou igrejas de vermelhos foi uma forma para chamar a atenção da comunidade internacional para os cristãos perseguidos. Assim aconteceu no entardecer do último sábado, 24 de fevereiro, no Coliseu em Roma, em Alepo, na Síria e em Mossul, no Iraque, e também em Portugal, em Almada, onde nos encontramos, no Monumento a Cristo Rei, e também em Braga, na Basílica dos Congregados. Monumentos e igrejas que se iluminaram de vermelho, de facto, para chamar a atenção da comunidade internacional para este drama dos cristãos perseguidos. É sobre esse tema que falamos agora com Catarina Martins Betancourt. Muito boa tarde. Olá, boa tarde. Obrigado por estar no programa Eclésia para nos, neste dia. Estamos a gravar precisamente no sábado, em que a comunidade internacional, através desta iniciativa da Ajuda à Igreja que Sofre, chama a atenção para os cristãos perseguidos. Vamos sabendo números, estatísticas que acompanham dramas de guerras. Estas jornadas de oração e de sensibilização da comunidade internacional, que resultados conseguem com estas jornadas? Bom, de facto, esta jornada tem o lema de combater a indiferença. E, portanto, combater a indiferença é, de facto, este o nosso objetivo. Quando iluminamos estes monumentos todos que mencionou no início do programa, de facto, nós queremos que todas as pessoas que vão passando agora, a esta hora do fim da tarde, por estes monumentos, que percebam por que razão é que se interroguem, por que razão é que o Cristo Rei está iluminado, por que razão é que o Coliseu em Roma está iluminado, por que razão em Braga, Mossul, Iraque e em Síria, no Alepo. Portanto, por que razão é que estes monumentos estão iluminados? E, portanto, é esta interrogação, combater esta indiferença que nós vivemos no nosso mundo ocidental, em que muitas vezes nem sequer sabemos que há esta perseguição no mundo e, portanto, queremos confrontar as pessoas com esta realidade. Portanto, iluminar porque de vermelho é um ato simbólico, não é? Portanto, é a cor do sangue, o sangue dos mártires, do martírio, e, portanto, tem toda esta relação que queremos, de facto, chamar a atenção. E queremos chamar a atenção porque, efetivamente, hoje os cristãos são, de facto, a comunidade mais perseguida. 75% das perseguições no mundo são contra os cristãos, portanto, é hoje a comunidade mais perseguida no mundo e precisamos de chamar a atenção porque, de facto, vivemos num mundo que muitas vezes, com tantas notícias, tanta informação que nos vai chegando diariamente, muitas vezes estas informações que estão ligadas com a religião, que estão ligadas com esta questão mais fundamental dos direitos do homem, porque a liberdade religiosa é também um direito fundamental do homem, muitas vezes nos passam ao lado. Temos infelizmente imagens da guerra na Síria cada vez mais dramáticas que nos chegam nos últimos dias. Desligamos essas imagens do fator religioso e ele está presente também muitas vezes na motivação bélica que nos chega através destas imagens. Sem dúvida, e esta guerra, tanto da Síria como do Iraque, foram duas guerras que nós assistimos e que ainda estão muito presentes em nós. Agora a Síria, com novamente este aumentar da violência na própria capital da Síria, portanto em Damasco, neste momento os confrontos estão a ser em Damasco, na zona de Damasco, e portanto muitas vezes a comunidade cristã, por ser uma minoria, por não ter ninguém à sua volta que a proteja, é muitas vezes uma comunidade que também acaba por ser uma vítima no meio do combate. Ainda mais esquecida. Ainda mais esquecida e é uma vítima entre os vários lados das várias fações que combatem. E, portanto, é preciso, de facto, alguém, e é preciso que a comunidade internacional perceba que é necessário agir, é necessário fazer alguma coisa para acabar não só com a guerra, mas também acabar com estes conflitos que muitas vezes começam na religião e muitas vezes têm também a religião como um objetivo. Portanto, é uma forma, através da religião, manipular também um pouco a opinião pública das fações que vão seguindo cada um dos lados. O que é que o Papa Francisco e as palavras que vai dizendo, os desafios que vai colocando, o que é que ele veio trazer de novo à urgência de ter este tema presente? O Papa Francisco tem sido um homem incansável. Ele próprio se associou a esta jornada, não é? Ele próprio se associou a esta jornada e hoje, dia 24 de fevereiro, quando estamos aqui a gravar, de facto o Papa Francisco disse-nos, transmitiu algumas palavras à AIS, a agradecer estes momentos de oração, a agradecer estes movimentos para chamar a atenção e pedir-nos para nós continuarmos empenhados no nosso trabalho, com força, para sermos pessoas empenhadas e com energia para continuarmos esta luta pelos cristãos perseguidos, porque no fundo a AIS é apenas a voz de todas estas pessoas que não têm voz e, portanto, queremos, ao chamar a atenção, não queremos chamar a atenção para nós, mas queremos chamar a atenção para o verdadeiro problema, que é esta perseguição dos
pelos cristãos. E o Papa tem sido uma pessoa incansável neste sentido de nos alertar sempre para estas questões da liberdade religiosa, para nos confrontar com esta perseguição aos cristãos, para confrontar com os dramas da guerra. E, portanto, ontem assinalámos também um dia de oração que o Papa sexta-feira, dia 23, que o Papa nos pediu para nós ser um dia de jejum e oração pela paz em 2 países concretos da África, do Sudão do Sul e da República Democrática do Congo. 2 países que estão a viver situações dramáticas e o Papa tem tido esta capacidade de nos alertar, nos chamar a atenção, de mais uma vez combater também esta indiferença que nós vivemos, porque estes 2 conflitos que o Papa mencionou e que nos pediu orações ontem, são 2 conflitos que são praticamente esquecidos na nossa comunicação social. À medida que vamos conversando, podemos perceber que a iluminação de vermelho, no caso do Monumento a Cristo Rei, vai se tornando perceptível, ou minimamente perceptível, neste entardecer de sábado. E, uma vez que se trata de combater a indiferença, o que é que de facto se pode fazer? O que é que nós podemos fazer quando olharmos nesta noite para estes monumentos ou igrejas iluminadas de vermelho? Bom, nós tivemos esta tarde aqui reunidos em oração e, portanto, isso é a primeira coisa que nós podemos fazer. E quando também nos olharmos para estes monumentos, mais concretamente agora aqui em Almada, no Cristo Rei, rezarmos por estes nossos irmãos que estão a passar por estas dificuldades. Isso é a primeira coisa que nós devemos fazer. E isto é também a primeira coisa que estes cristãos que são perseguidos, esta comunidade que é perseguida, nos pede nos contactos quase diários que têm com a AIS. É sempre a primeira coisa que nos pede, é de facto, não nos esqueçam nas vossas orações, rezem por nós, sejam unidos a nós através das orações. E esta oração é de facto este sustento em que nós nos vamos sustentando a esta comunidade que está a ser perseguida e dar-lhes alento e coragem para continuar através desta força espiritual da comunhão, através da nossa oração. Há projetos que a Ajuda à Igreja que Sofre está a desenvolver, nomeadamente na Síria e no Iraque? Sim, sem dúvida. Não podemos, são 2 igrejas que têm sofrido muito nos últimos anos e, portanto, de forma alguma poderíamos deixar de estar presentes. No Iraque estamos com uma grande ação de ajuda aos cristãos a regressarem às suas casas, na planície do Nínive. Depois da sua fuga em agosto de 2014, estamos neste momento, desde maio de 2017, estamos numa grande ação de regresso às raízes, de regresso a toda esta comunidade cristã que foi obrigada a sair e que está a querer voltar. E isto, quando nós pensamos em números, são cerca de 12 mil famílias que querem regressar às suas casas, são cerca de 95 a 100 mil pessoas que querem regressar às suas casas, portanto é para essa comunidade que nós estamos de facto a ajudar a reconstruir as suas casas, a recuperar as suas casas, mas também ao mesmo tempo continuamos com uma ação que temos tido nos últimos anos, que é alimentar estas 12 mil famílias, é dar saúde, educação, ajudar na aquisição de água potável, na aquisição de eletricidade para poderem sobreviver. Portanto, são ações que estão e que vão continuar nos próximos tempos em ação. Na Síria, estamos também a ajudar com estes bens essenciais, é mais uma ajuda humanitária, que embora não seja a nossa missão esta parte mais social, esta parte mais humanitária, porque somos uma instituição com uma ação pastoral, portanto de ajuda à Igreja, mas nesta altura não podemos de forma alguma ficar indiferentes a este sofrimento e por isso tem sido uma ação muito humanitária, muito social. E portanto temos também, na Síria, somos responsáveis também por largos milhares de famílias que estão também a depender da nossa ajuda através das congregações, é sempre através das congregações, através da Igreja, através de padres, irmãs que estão no terreno e que estamos através deles a levar a comida, a levar roupa, a levar medicação, a levar tudo estes bens essenciais. E isto tem sido a nossa ação nos últimos anos. Temos agora em mãos e vamos ver se vamos começar, mas se a guerra terminar, se houver de facto um fim da guerra na Síria, a Igreja da Síria também nos está a pedir para podermos ajudar também nesta reconstrução das igrejas e das casas, para que haja também este regresso dos cristãos às suas casas. Oração e solidariedade são as 2 formas de não ficar indiferente a esta realidade dos cristãos perseguidos. Catarina, muito obrigado por ter estado neste dia, que é um dia de oração pelos cristãos perseguidos, ter estado aqui no programa Eclésia. De facto, enquanto olhamos para o monumento a Cristo Rei, nomeadamente aqui à volta de Lisboa, ou então em Braga, na Basílica dos Congregados, ou em Roma, no Coliseu,
ou então em Alepo, na Síria, ou em Mossul, no Iraque. Enfim, imagens que, por certo, nos vão chegando desta iniciativa da Ajuda à Igreja que Sofre, de iluminar estes monumentos e igrejas de vermelho para chamar a atenção da comunidade internacional para este drama dos cristãos perseguidos. E como há pouco a Catarina referiu, sexta-feira, 23 de fevereiro, o Papa Francisco convocou uma jornada de oração e de jejum pelas vítimas da guerra no Sudão do Sul e na República Democrática do Congo. São também esses gritos que nós vamos ver e ouvir já de seguida e depois outros temas da atualidade que marcam, por certo, a vida da Igreja Católica nestes dias. Desejo-lhe uma ótima tarde e até amanhã, se Deus quiser. Se Maria de Lourdes Pintasilgo escrevesse a Laudato Si, ela não seria muito diferente da do Papa Francisco. A afirmação é do jornalista António Marujo. Da lógica dos meus empenhamentos públicos e, por outro, da dinâmica... O Graal organizava mais um dos seus diálogos mensais, desta vez em foco o pensamento político e cristão de Maria de Lourdes Pintasilgo, a propósito da reedição do seu livro Cuidar o Futuro. O jornalista António Marujo recordou as linhas essenciais da obra, que, segundo ele, revela uma grande atualidade. É um documento com uma tremenda atualidade, onde, eventualmente, adaptando números, algumas estatísticas que são apresentadas, que dizem, obviamente, respeito àquilo que era a situação há 20 anos, porventura poderíamos manter praticamente o mesmo texto, porque muito pouco se alterou. Obviamente há coisas que melhoraram um bocadinho, mas infelizmente há outras que pioraram em relação aos cenários que o relatório já apresentava. Cuidar o Futuro é um livro que resulta de um trabalho de investigação que parte do contacto direto com os problemas da população a nível mundial e a consequente elaboração de uma nova visão, tendo em vista estimular uma ação urgente. É uma análise da realidade muito em linha com a encíclica Laudato Si do Papa Francisco. Se de facto ela estivesse viva ainda, ela teria enviado este texto ao Papa e o Papa se calhar até a tinha convidado para ajudar a redigir a encíclica. E porventura a encíclica não seria muito diferente daquilo que é, porque nas visões que ambos tinham e têm, percebe-se que comungariam em muitas perspectivas. O livro é editado pela fundação com o mesmo nome, Cuidar o Futuro, que procura dar continuidade ao pensamento da antiga Primeira-Ministra. A Maria de Lourdes Pintasilgo foi ela que criou a fundação, concebeu a fundação e não quis que a fundação se chamasse Fundação Maria de Lourdes Pintasilgo, porque o que ela queria era comunicar, cuidar o futuro e todo o conteúdo que isso possa ter. Margarida Santos destaca o interesse crescente que o nome e a obra política de Maria de Lourdes Pintasilgo têm despertado ultimamente. Durante estes anos, a Maria de Lourdes Pintasilgo esteve meio escondida na sociedade. Nós sabemos que, entretanto, houve sempre muita gente que foi pedindo para ela ser mais conhecida. Não só pessoas como também instituições, associações, que estavam mais atentas a essa possibilidade de acordar o mundo para o pensamento dela. O esquecimento a que este legado político e cristão esteve votado, uma mulher ignorada por um país, mesmo perante as solicitações internacionais que a desejavam como diretora da Unesco. E essa mesquinhez, essa mediocridade portuguesa, que se reflete em alguns âmbitos da nossa vida coletiva, eu acho que acabou por ser uma das razões principais para que ela
não fosse reconhecida na vastidão do seu pensamento e na qualidade do seu pensamento. Porque não é só alguém que, enquanto política, que tem um papel importante na proposta de caminhos de solução para o agir político. É alguém também que, enquanto crente, tem uma profundíssima visão daquilo que é o papel dos cristãos no mundo contemporâneo. Eu arrisco-me a dizer que ela é uma grande mística do cristianismo contemporâneo, sem dúvida nenhuma. Espera-se que a reedição de Cuidar o Futuro venha relançar o interesse e a descoberta da visão cristã de Maria de Lourdes Pintacilgo. A vida consagrada em Portugal está em busca de renovação, de um novo amanhecer. A radiografia já a seguir neste programa Eclésia. A vida consagrada precisa de arriscar novos meios para levar ao mundo a mensagem de sempre. Deus que quer ir ao encontro da humanidade nos seus variados contextos e desafios. A radiografia é feita pelo presidente da Conferência dos Institutos Religiosos de Portugal, o padre José Vieira. O missionário comboniano fala mesmo em congregações que têm estruturas jurássicas e por isso caminham para ficar obsoletas. Eu noto que hoje algumas congregações têm muita dificuldade de passar o depósito do próprio carisma às gerações mais novas, porque tem aquilo numa linguagem, num estilo de vida, numa organização tão jurássica, por um termo, que as pessoas de agora dizem não se sentem atraídas. Há muitos elementos que foram adquiridos pelas tradições, pelos tempos, que têm que a certo ponto dizer, isto é bonito, mas o Evangelho pede-nos uma vida simples, uma vida sem grandes estruturas, uma vida que no encontro com Jesus nos leva a encontrar os outros que vivem connosco e os outros que estão fora e precisam da nossa ajuda. A incapacidade em falar com as novas gerações nota-se, por exemplo, na falta de presença das congregações nas redes sociais, que são os meios de comunicação de eleição dos jovens de hoje. Em alguns institutos, falar do Facebook, falar do Twitter ou do Instagram é uma perda de tempo, as irmãs ou os irmãos ou os padres não deviam estar aí. É hoje onde a juventude está quase, digamos, 24 horas por dia, algumas de noite, como dizia as brincadeiras, não é? E ainda não se descobriu que hoje os novos areópagos, os novos postos de encontro é a internet. De acordo com dados avançados pelo Vaticano, em 2017 mais de 2.000 religiosos abandonaram a vida consagrada. Em Portugal não há estatística concreta sobre esta questão, mas a realidade nacional vai no mesmo sentido difícil da sangria dos números. Reforçar o cuidado na formação dos candidatos é um dos caminhos apontados para dar a volta a este contexto. Vemos que hoje, olhando para a nossa sociedade, não é fácil abdicar de uma série de coisas para dizer entrego-me e vou viver a pobreza, a obediência e a castidade. E isso é de facto importante trabalhá-lo desde o seu início, desde o noviciado até à profissão perpétua. E são bastantes anos, são cerca de 7 anos, 8, depende, não é? Portanto, nessa etapa, ou a jovem clarifica verdadeiramente aquilo que de facto são as motivações primeiras que a levaram a aderir e a vir à vida consagrada, ou então depois posteriormente a isso às vezes torna-se complicado. Estes desafios estiveram em reflexão durante a edição deste ano da Semana de Estudos da Vida Consagrada, em Fátima, que teve como tema inovar na vida consagrada para vinho novo, odres novos. Não podemos ficar presos em situações e temos que aceitar os desafios que se põem hoje. Os desafios, um deles é, por exemplo, aceitar dialogar com a sociedade e com a cultura que nos envolve. E aí já nos vai depois trazer alguma resposta para dizer como é que nós podemos pôr aí de nós próprios, que evangelho é que podemos pôr ao serviço desta cultura, que é uma cultura secularista, uma cultura individualista, uma cultura consumista, etc. Todos esses desafios põem-se e por isso a semana é para inovar.
O padre Mariano Sedano Sierra, missionário claretiano espanhol que esteve 22 anos em missão na Rússia, traz aqui a perspectiva da vida consagrada na Igreja Católica Oriental, depois do ressurgimento em força das congregações religiosas após a queda dos regimes comunistas. O ambiente atual é também de uma certa estagnação. Hoy en día, sin embargo, estamos asistiendo un poco a lo que en gran parte de Europa se está viviendo, ¿no? Un cierto cansancio, las expectativas no han fructificado todo lo que quisiéramos, empezamos a tener problemas de vocaciones también. Antes el seminario estaba lleno. Yo trabajo en el seminario de San Petersburgo, al que asisten los sacerdotes de toda Rusia, seminaristas. Tenemos 4 diócesis en Rusia, y también religiosos, ¿no? Ahora mismo todos, religiosos y sacerdotes, futuros sacerdotes, son en total 12 personas nada más, para toda Rússia. Tal como na conferência que trouxe à Semana de Estudos deste ano, o padre Mariano Sedano Sierra destaca a importância de um novo amanhecer para a vida consagrada, um processo que acredita irá levar inevitavelmente a uma maior simplificação das estruturas das congregações, sem grandes obras próprias e com uma maior aproximação ao cotidiano das pessoas, sem que isto signifique nunca a perda da importância ou da essência da vida consagrada. Hoy que estamos cerrando casas, que estamos cerrando provincias, mucha gente dice, la vida religiosa se muere. Yo digo, no, la vida religiosa no puede morirse. ¿Por qué razón? Porque la vida religiosa, la vida consagrada, es la vida y la santidad de la Iglesia. Y la Iglesia no puede vivir sin vida y sin santidad, es decir, es contradictorio. Pero sí que va a morir una cierta forma de vida religiosa, pero nacerá otra. O futuro da vida consagrada está em debate com o objetivo de continuar a ser relevante para a sociedade atual. Temos um plano conjunto para cuidar da casa comum, viver em harmonia, ouvir os outros, cuidar da natureza, participar em causas sociais e humanitárias. Faça parte deste plano e apoie a missão da Cáritas. De 1 a 4 de março, participe no Peditório Nacional. Cáritas, uma só família humana. Cuidar da casa comum.